paz do Senhor, querido professor. Grande é a nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula do nosso jardim de infância. E como sempre faço, vamos fazer aquela oração para Deus, que Deus nos ajude. Amém? Querido Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, apresentando a Ti essa aula e a cada professor que irá assistir. Deus amado, Deus poderoso, nos ajuda, Deus, a transmitir a Tua palavra para as crianças, que elas possam entender que em meio às dificuldades não devemos entrar em pânico, mas devemos buscar a Ti em oração, para que o Senhor nos escute, Deus. Aleluia, e que o Senhor nos dê a resposta com vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa lição de hoje é a nossa lição 10, que tem por título Papai do Céu salvou Pedro da prisão. E vamos para os objetivos da nossa lição. E os objetivos são levar a criança a confiar em Deus em todos os momentos e entender que o Senhor sempre envia um socorro para nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a nossa memorização de hoje. E eu trouxe como sugestão para você esta bolsa, que eu coloquei a memorização, que eu vou deixar no Drive para que você possa imprimir e decorá-la da maneira que você achar melhor. Mas a ideia aqui da memorização é uma bolsa, pode ver que eu fiz com cartolina guache, tá vendo? É uma bolsa e fechando essa bolsa você pode transportar para qualquer lugar. Então só é você colocar a mão na bolsa de volta e ela vai ficar em pezinha, sem precisar de um expositor. Então, a nossa memorização de hoje diz: Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Não é apenas pedir, mas pedir com sinceridade. É isso que a sua criança tem que entender. Então, quando você levar a sua criança a uma oração, não deixe que ela fique conversando ou se desligando com o coleguinha do lado, e que ela possa entender que ao dobrar os joelhos e ao fechar os olhos, tem que haver sinceridade no coração para que Deus o ouça e também o responda. Então, explique para o seu aluno o que é oração, que é o tema da nossa lição de hoje. É sobre oração. Então, você explica para ele que orar é conversar com Deus, é ter um diálogo pessoal e particular com o Senhor. E tudo aquilo que te aflige, que te amedronta, aquela dificuldade que a criança está passando dentro do seu lar, ou até mesmo na sua escola, ou até mesmo alguém que o está afligindo, ele pode dobrar o seu joelho e entregar tudo aos pés do Senhor, e Ele tudo fará através de uma oração, se ela verdadeiramente for sincera. Amém? Então vamos para a nossa lição de hoje, que é Papai do Céu salvou Pedro na prisão. Então a perseguição já havia começado naquele tempo. Eu esqueci de falar também que esta lição está no livro de Atos, capítulo 12, do 1 ao 19. Então, a perseguição já havia começado e Herodes mandou matar alguns cristãos, alguns discípulos e também prender alguns. E entre eles estava Pedro. E Pedro ele foi preso na Páscoa. E quando Pedro foi preso, e já era a terceira vez que Pedro era detido. Mas Pedro não estava preocupado com isso. Mesmo sabendo que no dia seguinte Herodes iria matá-lo, Pedro estava dormindo na prisão, porque havia sobre Pedro uma promessa do Senhor. O próprio Jesus havia falado a ele, glória a Deus, que ele não morreria na velhice, na sua juventude, mas sim na velhice, perdão. Então, por isso, Pedro estava tranquilo, porque Pedro ele ainda estava esperando a promessa do Senhor se cumprir. Então, ali Pedro tinha sido preso, e eu trouxe aqui como sugestão esse cadeado que já é bem antigo, mas eu não me desfaço dele.
toda vez que tem uma lição sobre prisão, eu sempre costumo usá-lo para dizer que Pedro estava guardado sobre uma forte segurança. Era uma prisão muito grande e ele foi guardado lá no fim e tinham correntes, cadeias segurando as suas mãos, 2 guardas, um ao seu lado e um ao outro, mas tinha mais guardas na frente da prisão. A Bíblia conta, aí você vai falando para a sua criança, a Bíblia conta, crianças, que haviam 16 soldados guardando a vida de Pedro dentro daquela prisão, 4 guardas para cada vigília. Então Pedro estava realmente, verdadeiramente, muito bem guardado pelos guardas. Ele não poderia sair da prisão de jeito nenhum. Então Pedro estava ali desta maneira, muito bem guardado. Por isso que eu trouxe essas correntes e esse cadeado gigante para dizer que era impossível que Pedro saísse daquela prisão. E eu trouxe aqui como sugestão o primeiro visual, onde tem muitos guardas na porta da prisão, para mostrar que Pedro estava ali muito bem guardado. E aqui é um cartão, é uma guache, e quando você abre essa guache, Pedro está ali aprisionado com as correntes, as cadeias nos braços e o guarda lá vigiando Pedro para que ele não fugisse de maneira nenhuma. Glória a Deus. E aqui, ó, você vai contando e a lição vai ficando em pezinha para que as crianças vá vendo. E eu trouxe também esse emoji para demonstrar que Pedro não estava com medo, apesar de saber que no dia seguinte ele iria ser morto. Glória a Jesus. Porque ele tinha aquela promessa que não iria morrer na sua juventude, mas iria morrer na sua velhice. E esse daqui eu trouxe também, é mais um cartão feito da mesma maneira, é um guache. Você pode ver que ele vai abrindo, só é dobrá-lo, ele é uma dobradura. E abrindo, tem a igreja. Estava constantemente fazendo oração pela vida de Pedro. Então, o que salvou Pedro da prisão? A oração dos seus irmãos. Eles estavam ali em constante oração, orando sem cessar pela vida de Pedro, para que Pedro não fosse morto pelas mãos de Herodes, mas que o Senhor viesse a libertá-lo da prisão. Glória a Jesus. Então, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Aleluia, glória a Deus. Porém, não estava preocupado. Essa parte eu já falei. Então, apareceu algo extraordinário naquela prisão. Pedro viu uma luz resplandecendo dentro daquela prisão. Era um anjo. Glória a Deus. Um anjo apareceu para Pedro ali naquela prisão e deu a Pedro 4 ordens. Primeira ordem que ele deu a Pedro: levanta-te. Depois ele falou: calça as sandálias. Depois, coloque a sua capa. E depois ele disse: segue-me. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem e nós não obedecemos? Este anjo deu a Pedro 4 ordens e ele obedeceu sem dizer uma única palavra. Que espírito de obediência tinha Pedro? Aleluia, glória a Deus. Quão bom seria que todos nós tivéssemos esse espírito de obediência. Fazer tudo conforme o Senhor nos ordena sem dizer uma palavra. Ele poderia ter questionado: é Deus? Não é Deus? Ele não sabia o que estava acontecendo. Pedro estava dormindo, de repente se acordou com a luz e viu um anjo dentro de uma cadeia, qual ele sabia que estava preso, muito bem acorrentado, e que não era praticamente impossível ele sair dali. Então Pedro, quando viu aquele anjo, automaticamente que o anjo deu a ordem, as cadeias caíram das suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pedro não sabia se aquilo era real ou não, mas ele obedeceu. Aleluia. De alguma maneira,
Pedro foi seguindo o anjo, porque o anjo deu a ordem para que ele seguisse, e ninguém que estava ali naquela cadeia, todos aqueles soldados, nenhum viu Pedro seguindo o anjo e nem tampouco o anjo. De alguma maneira, Deus cegou aquelas pessoas ou fez com que Pedro e o anjo ficassem invisíveis para que o inimigo não o enxergasse. Muitas vezes estamos em situações contrárias, situações difíceis, mas Deus é poderoso para nos deixar invisíveis diante do inimigo, para nos dar vitória. Glória a Deus, aleluia. E aqui vem o terceiro cartaz, que é esse aqui, que diz que quando chegou na última porta, aleluia, que Pedro chegou lá com o anjo, a porta se abriu automaticamente e Pedro saiu da prisão. E quando Pedro chegou na rua, o anjo desapareceu. Glória a Jesus. Veja só que maravilha, querido professor, que lição extraordinária sobre o poder do nosso Deus que você vai apresentar à sua criança. Então, veja só. Pedro, a Bíblia diz que Pedro ali, quando ele viu que o anjo desapareceu, foi que a ficha de Pedro caiu, ele caiu em si e disse o seguinte: agora sei que Deus enviou o anjo para me livrar das mãos de Herodes. E Pedro, quando viu que o milagre teria acontecido, ele correu para a casa de Maria, né? E quando chegou lá, ele começou a bater na porta, e a menina Rode foi lá atender. Quando chegou lá, ela ouviu a voz de Pedro, reconheceu a voz, mas não achou de abrir a porta. Ela correu e foi contar aos outros, porque ela teve uma alegria tão extrema que ela não quis abrir a porta, foi logo contar: Pedro está na porta. E ali aquelas pessoas não acreditavam que era Pedro. Então começaram a questionar a menina, mas a menina insistia com muita convicção, dizendo àqueles irmãos que verdadeiramente era Pedro que estava na porta. E para acrescentar, Pedro começou a bater com mais força na porta, pedindo que abrisse, mas eles não podiam fazer muito barulho. E quando chegaram até a porta, Pedro estava lá, abriram a porta e se depararam com um milagre. Aleluia, glória a Deus. A igreja fazia constante oração por Pedro, mas quando viram o milagre batendo a sua porta, não estavam acreditando. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nesse Deus poderoso, aleluia, que vai fazer o nosso milagre bater na nossa porta. Apesar de nós estarmos orando para que esse milagre aconteça, vamos ficar pasmados quando ele acontecer, porque aquele que prometeu é fiel e aquele que ora tem resposta. Deus, ele vai responder a nossa oração. Então você tem que explicar isso para o seu aluno, que ele peça com sinceridade, porque Deus, ele responderá com vitória, assim como ele fez na vida de Pedro. Eu agradeço a Deus por esta aula abençoada. Agradeço a Deus pela sua vida. Compartilhe com mais alguém. Abençoe mais um professor. Eu espero que eu tenha ajudado você nesta lição e que você passe a ideia para o seu aluno que ele precisa orar, confiando que Deus vai fazer, e quando o milagre acontecer, ele agradeça, aleluia, mesmo que seja algo impossível, Deus fará. Em nome de Jesus, eu agradeço a você, agradeço a todos por essa aula. Em nome de Jesus, fique na paz e até a próxima aula. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.